Uma boa tarde a você que nos ouve, que nos assiste. Que a paz do Senhor seja com todos. A graça de Deus, nós estamos aqui mais uma vez para falar essa palavra maravilhosa, pregar esse evangelho poderoso, iniciando essa série de mensagens SOS. Vocês podem ver a espera de um livramento. É muito bom, agradeço a Deus por essa oportunidade. Estar aqui falando, participando juntamente com vocês. A base do nosso assunto encontra-se no livro de Salmos. Salmos 121, leremos do verso 1 até o verso 8. A palavra de Deus nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Tudo bem, irmãos? De onde virá o socorro? É o tema do nosso assunto nessa tarde. Salmo 121, ele é conhecido como o cântico de romagem ou de romaria, ou o cântico dos degraus, de degraus, depende aí da versão da sua Bíblia que vai estar no título. Este era um dos salmos que o povo judeu cantava sempre que eles iam de suas cidades até Jerusalém. Era um cântico de romaria que eles cantavam durante o caminho, toda vez que eles iam nas festas de Jerusalém. Toda vez que eles iam para o templo, que eles saíam de suas cidades na Palestina, fora da Palestina, o Salmo 121 era um desses salmos que eles cantavam. Então, durante a caminhada que poderia durar dias, esses peregrinos judeus que vinham de suas cidades, tinham os salmos, geralmente o Salmo 120 até o 134, que é conhecido como os Salmos de Romaria. Estes salmos, eles falam de muitas experiências que eles viveram, que eles viviam, que eles passavam. E claro que estes salmos servem para nós também. Salmos falam de alegrias, de tristeza, de esperança. Não muito diferente do que esses judeus enfrentavam no seu dia a dia, do que esses peregrinos passavam, ou que eles estavam sujeitos. Hoje nós também estamos sujeitos a enfrentar as mesmas coisas. Então, estes salmos, ou mais especificamente, este salmo serve para nós também. Nós não estamos peregrinando para a Jerusalém, mas podemos dizer que estamos peregrinando para Jerusalém, daquilo que nós chamamos de Jerusalém celestial. Então, nós também somos peregrinos. A Bíblia diz que nós, sendo servos de Cristo, seguindo a Cristo, nós não somos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. Então nós estamos caminhando para os céus, o que não deixa de ser uma peregrinação. Portanto, irmãos, nós estamos vivendo momentos difíceis, nós estamos vivendo momentos desafiadores, momentos de terror. Nós estamos passando por esta pandemia que tem trazido desespero, angústia, ansiedade. Nossos grupos de WhatsApp se tornaram obituários. Nas redes sociais vemos luto por todas as partes. A situação não é fácil, a situação está difícil. Além do vírus, nós ainda temos que enfrentar desemprego, depressão
Então, o terror tem tomado conta do coração da humanidade. As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão emitindo um SOS, um pedido de socorro. E a pergunta que talvez muitos têm feito é justamente essa. Nesse momento que nós estamos passando, de onde virá o socorro? O Salmo 121 vai nos mostrar, vai nos lembrar que nós devemos buscar o socorro de Deus em toda e qualquer situação. A mensagem desse salmo aplica-se aos peregrinos de hoje. Essa mensagem contida neste Salmo 121 nos dará a segurança de que precisamos enquanto nós estamos percorrendo essa jornada da vida. É justamente isso que eu quero tratar com você hoje aqui. No meio de tanta dificuldade, de tantas incertezas, do desespero, nós iremos responder com base no Salmo 121, de onde virá o socorro. E em primeiro lugar, nosso socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Nós lemos aqui, Salmo 121, verso 1 e 2, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista começa com a expressão: eleva os meus olhos para os montes. É fato que durante a peregrinação deles, dos judeus, havia muitas montanhas, eles passavam por vários lugares montanhosos. Mas alguns estudiosos vão dizer que quando o salmista escreve eleva os meus olhos para o monte, não é desses montes por qual eles passavam, mas que ele estava se referindo aos montes de Jerusalém, mais especificamente o Monte Sião, que era onde estava situado o templo, onde estava a Arca da Aliança, por consequência representava a presença de Deus. Então, o salmista eleva os seus olhos para o Monte Sião, pois ele sabia que ali estava a presença de Deus, e ele sabia que o socorro dele poderia vir de Deus. Ele olha para o Monte Sião e diz: lá está a presença de Deus, é lá que Deus habita. Se o meu socorro pode vir de algum lugar, ou pode vir de alguém, este lugar, ou esse alguém é Deus. O salmista sabia que não tinha outro lugar. O salmista sabia que ele não poderia olhar para outro lugar e esperar socorro, mas somente de Deus. Então ele leva os olhos para o monte e pergunta: de onde me virá o socorro? E ele responde, ele mesmo responde no verso 2: meu socorro vem daquele que criou os céus e a terra. Se Deus, irmão, se Deus criou os céus e a terra, logo, nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de sabedoria, é um Deus de glória. Isso já é mais que suficiente para nós não temermos coisa alguma. Se o teu socorro vem daquele que criou os céus e a terra, de um ser tão poderoso, e é muito simples entendermos por que o salmista usa essa expressão, que o socorro vem daquele que criou os céus e a terra, é porque ele sabia que Deus, sendo criador de todas as coisas, ele tem domínio sobre tudo. O salmista, ele tinha ciência que Deus tinha o domínio sobre a sua criação, sobre a sua criatura, sobre todas as circunstâncias. Ele sabia. Ele sabia que o socorro dele não estava na caravana, talvez a qual ele pertencesse, a qual ele estava viajando. Ele sabia que o seu socorro não estava na companhia dos outros homens que estavam ali, com certeza, talvez até armados para a defesa. Para o salmista,
Sua confiança, o seu socorro estava única e exclusivamente no Deus que criou os céus e a terra. Tudo nos céus, tudo na terra, dá testemunho do grande Criador, que também é o nosso Pai Celestial. Então, se o nosso socorro vem de um Deus tão poderoso, por que ter medo? Por que deixar o desespero tomar conta do nosso coração? Diante de tudo isso que nós enfrentamos, presenciamos, vivenciamos no momento, a humanidade inteira, nós sabemos que Deus não perdeu o controle da situação. Deus não foi pego de surpresa. Deus ainda continua no controle da história. Ele criou este universo e tem este universo na palma da sua mão. Ele é poderoso. Logo, precisamos ter em mente que o nosso socorro não vem de governantes, não vai vir de prefeito, não vai vir de governador, não vai vir de presidente, não virá de médicos, de cientistas. Claro que Deus usa essas pessoas para nos abençoar, mas o socorro não vem deles. Assim como o salmista acreditava, sabia que o socorro só poderia vir de Deus, nós também temos que ter isso claro na nossa mente. Nosso socorro só pode vir daquele que criou os céus e a terra. Somente dele. Nossa confiança tem que estar nele. Nossa mente tem que estar voltada para ele. Não dá para esperar socorro de pessoas, de coisas. Somente de Deus. Somente daquele que criou os céus e a terra. Nós sabemos, cremos, confiamos na palavra de Deus, e ela disse que Deus estaria conosco todos os dias. Então nosso Deus está conosco em todas as situações. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus não desampara aqueles que são seus. Em segundo lugar, socorro, meu socorro, vem do Deus que me guarda durante a minha caminhada. Os versos 3 e 4 dizem o seguinte: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O caminho pelo qual o salmista e os outros peregrinos passavam eram caminhos variados. Ora eram subidas, ora eram descidas, às vezes era pedregoso, ou às vezes era campinas. E Deus estava falando para aquele salmista o seguinte: olha, aonde quer que você esteja, por qual caminho que você passar, eu não vou permitir que você tropece. Eu não vou permitir que você vacile. A palavra vacilar aqui significa escorregar, derrapar, cambalear, ser abalado. E não devia ser muito difícil para aqueles peregrinos torcer o tornozelo, nem mesmo cair ou sofrer uma fratura ao caminhar, por causa dos caminhos que eram, muitos deles, difíceis, né? Hoje nós temos aí tudo asfaltado, fácil de caminhar, mas naquela época não era assim. A promessa de Deus para aqueles peregrinos era que, olha, eu vou guardar os seus pés, eu vou fortalecer os seus pés no caminho, para que você não tropece em momento algum. Assim como Deus prometeu que guardaria, que estaria com eles, que permitiria que na caminhada eles não viessem cair ou tropeçar, que iria dar firmeza para eles, iria manter eles firmes. É o que Deus promete para nós hoje. Promete nos manter firmes. E é interessante que no versículo 3, Deus continua: aquele que te guarda não dormitará. Ou seja, a palavra dormitará aqui é aquele cochilo que a gente costuma dar. Não descansa. Deus diz que, além de manter os pés firmes, Ele está dizendo: olha, eu vou manter os seus pés firmes, eu vou ajudar vocês nessa caminhada, vocês não vão cair, vocês não vão tropeçar, vocês não vão cambalear. E além disso, eu não vou nem cochilar.
Eu não vou dormir. Eu vou ficar atento. Os meus olhos estarão voltados para vocês durante toda a sua peregrinação, toda a sua caminhada. Eu vou estar sempre vigiando, sempre olhando. O Deus do qual o salmista sabe que virá o seu socorro, descrito como guarda de Israel, aquele que protege, fará isso com toda a sua atenção. Quem ficaria com o coração tranquilo? Pense você, se você contrata um vigilante para guardar sua casa ou algum bem seu, e você sabe que esse vigilante dá umas cochiladas, que ele vai dormir, com qual tranquilidade? Como que você ficaria tranquilo? Não tem como. Seria muito difícil você confiar nesse vigilante, porque você sabia que ele ia dormir e estaria sujeito a ser pego, sujeito aos perigos, ele não estaria vigiando. Mas não acontece isso com o nosso Deus. Não temos esse problema dele cochilar, dele querer dormir, porque ele promete assim: olha, eu não durmo, eu não cochilo, estou sempre atento em todas as situações, estou sempre olhando para vocês, estou ligado em vocês. Então, esse é mais um motivo para tranquilizar o nosso coração, saber que o Deus que nos socorre no meio da dificuldade, Ele está sempre nos vigiando, está sempre nos olhando. Ele não vai dormir, Ele não vai nem cochilar, Ele não vai nem pestanejar. Então se isso ronda o seu coração, se isso está dominando o seu coração, Deus não está olhando para as dificuldades, Ele está sim. Ele promete aqui que estará olhando, estará atento durante toda a peregrinação, toda a nossa caminhada. Pode confiar, podemos confiar no socorro que vem de Deus, que além de firmar os nossos pés, Ele vai manter os seus olhos focados em nós. Eu quero chamar a sua atenção que Deus disse aqui que Ele não permitiria que os pés vacilassem, que eles não caíssem, que eles não tropeçassem. Deus não prometeu aqui que o caminho seria fácil. Deus não disse para eles: olha, eu vou mudar o caminho de vocês, não vai ser mais pedregoso, não vai ser mais íngreme, não terá mais descida, vai ser um caminho maravilhoso. Não, o caminho continua o mesmo, com dificuldades, com desafios, com angústias, mas Ele promete aqui: eu não vou deixar vocês vacilar, eu não vou deixar que esse caminho faça vocês caírem. Isso tem que estar bem claro na nossa mente. Ele firmará os nossos pés, mesmo que o caminho seja o mais tortuoso, mais difícil de se caminhar, Ele vai firmar os nossos pés. Então, acalme o seu coração. Deus está olhando para você, para a sua situação, para a sua dificuldade. Não precisamos ter medo. O teu socorro vem desse Deus maravilhoso que está sempre olhando para você. Em terceiro lugar, meu socorro vem do Deus que estará junto de mim em qualquer situação. Os versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Aquele que te guarda, Ele não está apenas sentado no seu trono, nos vendo lá do alto, mas também está junto de nós, para nos proteger de todo o mal. E isso não significa que os cristãos obedientes nunca enfrentarão dificuldades e perigos, ou que nunca vão sofrer dores físicas ou emocionais. Nós estamos vendo que não é bem assim. O sol aqui, ele representa os perigos do dia. O próprio sol, ele já era uma ameaça para os viajantes. Sabe que no Oriente Médio o calor é muito forte, os raios solares são muito fortes. Com isso a insolação já poderia causar algum mal para eles. E a lua aqui, descrita no verso 6, também representa já os perigos da noite. Então, seja dia, seja noite, Deus promete preservar o seu povo na caminhada para Jerusalém. Então não importa o momento, não importa a situação, Deus promete cuidar do seu povo. Deus promete que nessa caminhada Ele vai amparar o seu povo. As dificuldades vêm,
notícias ruins vêm, desemprego, morte por esse vírus, não estamos isentos disso. Mas Deus promete estar conosco. Deus promete nos abrigar daquilo que pode nos fazer mal. O modo como nós caminhamos, o modo como nós servimos a Deus, não é porque nós somos cristãos aqui, a nossa vida será uma maravilha, será um mar de rosas. Mas o que nos conforta, o que deve nos deixar tranquilos é saber que esse Deus está conosco. No verso 5 aqui, Deus se apresenta como sombra, como sendo a sombra do peregrino. E pode representar duas coisas aqui. Primeiro pode ser a própria sombra do viajante, onde a nossa sombra, onde nós vamos, a nossa sombra vai junto. Ou seja, Deus está dizendo aqui que aonde estivermos, seja qual situação for, Deus é como a nossa sombra, Ele está ligado a nós, Ele está conosco, Ele está colado em nós. O nosso Deus, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus pessoal. Ele, como eu disse aqui, Ele não está lá do alto, vendo tudo que está acontecendo aqui, não, Ele está como a nossa sombra, colado em nós, Ele está conosco. E outra ideia que também pode ser que essa sombra viesse das montanhas ou das árvores por qual aqueles peregrinos passavam e serviam de refrigério. Uma coisa é fato. Esse socorro próximo, esse socorro presente que vem de Deus, nos é prometido de dia e de noite. Nos é prometido quando tudo está bem, quando as coisas estão difíceis. Deus não nos abandona. Quando nós temos essa sensação, esse pensamento que Deus nos esqueceu, não, Deus não esquece daqueles que são seus, não esquece mesmo. Ele promete aqui estar conosco de dia e de noite, sempre, Ele sempre estará com você. Neste momento de dificuldade, talvez você esteja passando por um luto, talvez esteja passando por um desemprego, talvez você é um empresário e sua empresa ou faliu ou está à beira da falência. Teu socorro está próximo de você. Deus que te socorre está junto com você. Não duvide disso. Não deixe que o medo tome conta do seu coração. Faça como o salmista. Confie nesse Deus. Saiba que só dele e somente dele virá o socorro. E é interessante ainda no verso 5 que ele vai dizer que é o Senhor é quem te guarda. Essa função de nos guardar, Deus poderia muito bem ter dado aos anjos. Que os anjos protegessem aqueles peregrinos. Mas Deus fala assim, sou eu próprio vou guardar vocês. Eu mesmo vou proteger vocês. E é exatamente o que Deus diz para nós hoje. Eu estou com você. Eu estou protegendo vocês. Então, não precisamos temer. Esse Deus maravilhoso está conosco a todo momento, em todo lugar, a toda situação. Quer durante o dia ou noite, no calor, no frio, qualquer que sejam as mudanças, a presença do Pai supre tudo o que nós necessitamos, tudo o que nós precisamos. Não precisamos temer os ataques repentinos em algum momento do dia, pois nós estamos protegidos à sombra do Onipotente, como diz lá no Salmos 91. Em quarto lugar, meu socorro vem do Deus que nos guarda de todo mal. A expressão todo mal aqui refere-se a qualquer coisa que poderia prejudicar tanto aqueles peregrinos ou como nós hoje aqui. Ou seja, esses males são circunstanciais, que é aquilo que acontece no mundo, doenças, desemprego, catástrofes, dificuldade, tudo isso está incluído neste mal, que está aqui no Salmo 121.
Deus promete nos guardar desse mal. Isso não quer dizer que eles nunca vão nos acontecer. Mas quando nós lemos o verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará toda a tua alma. Ele diz, olha, eu vou guardar vocês de todo mal e guardar toda a tua alma. Ou seja, Deus não vai permitir que esses males nos levem a um mal maior, que é perder a nossa alma. Repare que Deus vai guardar-nos de todo mal. Aqui, nessa vida, nós passamos por muitas dificuldades. Você está passando por dificuldade, talvez. Só que Deus está falando assim, olha, falou assim para aquele salmista e para aqueles peregrinos. Olha, fiquem tranquilos, porque as dificuldades vão vir, os momentos tristes vão vir, mas eu estarei guardando a alma de vocês, que é muito mais importante. Ou seja, Deus vai pegar essas dificuldades, Deus vai usar esse momento de angústia para nos santificar e nos firmar na sua palavra. Esses momentos de dificuldades vão servir para nos fortalecer, para nos aproximar de Deus. Ele guardará a nossa alma, Ele guardará o nosso coração, para que esse não se desvie. Pelo contrário, para que nós venhamos a nos fortalecer em Deus. Ou seja, Ele guardará a nossa alma. Não precisamos temer a vida, nem a morte. Não precisamos temer o dia de hoje, nem o dia de amanhã. Não precisamos temer o tempo, nem a eternidade, pois estamos sobre os cuidados amorosos do nosso Pai. Não precisamos ter medo. Quando nós colocamos, depositamos, confiamos que o nosso socorro só pode vir de Deus, nada disso nos amedronta, nem mesmo a morte. Porque nós sabemos que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo. A nossa alma, a nossa salvação está garantida, não precisamos ter medo. Em quinto e último lugar, o socorro vem do Deus que me guardará aqui e para sempre. Temos neste verso a expressão guardará a tua saída e a tua entrada. No verso 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Aqui pode literalmente significar que Deus guardaria a saída deles, da casa deles, até a chegada em Jerusalém. Ou também pode significar que Deus guardará, nos guardará, isso se referindo a todas as atividades diárias da vida. Sem dúvida, o nosso Pai, o nosso Deus, se preocupa com as nossas tarefas, com a nossa agenda, e até mesmo com aqueles detalhes menos importantes, que às vezes a gente não dá muita importância. Fato é que Deus nos guardará agora e para todo sempre. Você tem noção disso? Isso não vai durar só agora, isso não vai durar só uns dias. A proteção, as promessas de Deus não duram somente alguns dias. Elas servem para agora e para toda a eternidade. Como não acalmar o nosso coração diante de um Deus que promete? A gente sabe que Deus não falha. Eu falho, você pode falhar com suas promessas, mas o nosso Deus é infalível. Quando Ele promete, se Ele diz que nos guardará, que nos protegerá, desde agora e para sempre, acredite, é verdade. Ele vai nos proteger. Para nós concluirmos, nós podemos acalmar o nosso coração, porque o nosso socorro vem desse Deus, não de homens, não de pessoas falhas, mas vem do Deus que criou os céus e a terra, do Deus poderoso, do Deus que fez promessas maravilhosas, o Deus que está conosco todos os dias. E eu convido você a elevar os seus olhos, não mais para o Monte Sião, onde possivelmente o salmista elevou os seus olhos, mas eu convido você a elevar os seus olhos lá para o Monte do Calvário.
que você leve os seus olhos para o monte do Calvário, onde Cristo foi morto. Onde nós levantamos Cristo numa cruz e Ele foi morto por nós. Mas que ao terceiro dia ressuscitou. Eu falo para você levar os seus olhos para esse monte, porque quando nós olhamos para Cristo, se não fosse Cristo, nada disso do que eu falei aqui seria possível. Se Cristo não tivesse morrido, se Ele não tivesse ressuscitado, nada do que eu falei aqui teria validade. Sem Cristo, sem olharmos, sem elevarmos os nossos olhos para Cristo, irmãos, sem Cristo os nossos pés vão vacilar. Sem esse socorro, nós estaremos sozinhos. O sol vai nos molestar de dia, a lua vai nos molestar de noite. Sem esse socorro, nós estaremos sozinhos. Então eleve os seus olhos para o alto. Se você está se perguntando de onde virá o meu socorro nessa circunstância? Olha a situação que eu estou vivendo. Olha a dificuldade. Irmãos, o seu socorro vem daquele que criou todas as coisas. O teu socorro vem daquele que foi morto e hoje está vivo à direita do Pai. Teu socorro vem de Jesus Cristo, vem de Deus. Não tenha medo. Não deixe este momento te fazer perder a esperança. Não deixe este momento fazer você perder o foco em Deus. Continue elevando seus olhos para o alto. Confie que o seu socorro vem de lá. Não deixe o desespero tomar o teu coração. Olhe para Cristo. Eleve os seus olhos para Cristo. Que de lá vem o teu socorro. Muito bem, irmãos. Estarei orando com vocês. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Tu és santo, Tu és perfeito e não há outro, Pai. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, porque o Senhor está acima de todas as coisas. Tu criaste todas as coisas, Pai. Senhor, nós vivemos um momento difícil, um momento onde pessoas estão morrendo, onde pessoas estão perdendo o emprego, onde o caos, onde a desesperança, onde a ansiedade, a depressão tem tomado conta de muitos corações. Pai, nós elevamos os nossos olhos para Ti, porque nós sabemos que o socorro que nós precisamos, que o socorro que nós necessitamos neste momento, que a humanidade necessita, vem única e exclusivamente de Ti. Tu conheces cada coração de quem nos ouve, de quem nos assiste essa tarde. O Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe o que eles têm passado, se estão enfermos, se tem algum familiar, um pai de família onde as contas estão chegando e o desespero está batendo no coração, anúncio de despejo por aluguéis não está sendo pagos. Pai, o Senhor conhece, e o Senhor é o socorro, o Senhor é o nosso socorro. Nesses momentos o Senhor não desampara, o Senhor nos prometeu. O Senhor prometeu aqui, nós lemos aqui, que o Senhor prometeu que nossos pés não iriam vacilar, que o Senhor estaria conosco, quer dia, quer noite, que o Senhor seria a nossa sombra, que o Senhor estaria conosco a todos os momentos. Então eu clamo, Pai, por todas essas vidas, eu clamo pela humanidade, para que o Senhor entre com a Tua providência, Pai. Tu és soberano, Tu sabe de todas as coisas, Tu sabe como fazer, quando fazer, a forma de fazer, porque Tu és perfeito em tudo que fazes. Então que possamos confiar, que possamos depositar toda a nossa confiança em Ti, ó Deus, porque só de Ti nos virá o socorro. Amém, Jesus. Glória a Deus.